eu fiquei com obreiro aprovado para o serviço, e já foi feita a leitura na segunda carta de Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o verso 15, permita-me ler novamente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus irmãos, a minha parte, assim eu entendi pelo tema exposto, que vai pegar como se fosse de uma forma geral. E falando de obreiro aprovado, meus irmãos, nós podemos voltar um pouco aqui nos versículos, no início do capítulo 2, quando Paulo, falando ao seu filho na fé Timóteo, disse assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, para nos entendermos, era que Timóteo estava assumindo uma responsabilidade de pastorear. Era um jovem obreiro, era um obreiro muito novo, e havia pessoas com idade, havia pessoas com mais experiência, e também havia pessoas que estavam levando ao seio da igreja ensinos que não estavam de acordo com aquilo que Paulo havia passado, estava levando heresias. Então, a primeira palavra para obreiros e para aqueles que são novos, que vão passar por muitas experiências boas e também experiências desagradáveis, é que você tem que se fortificar na graça de Jesus. Você tem que contar com Jesus, você tem que se agarrar em Jesus, você tem que estar alinhado com Jesus. Você não tem que confiar mais em nada, não no conhecimento teológico, secular, seja qual for. Tu tem que estar centrado em Cristo, fortalecido em Cristo. Se você assim estiver, obreiro, ou também falando aqui as obreiras da casa do Senhor, as situações, quando se apresentar para vocês situações difíceis, vocês vão conseguir passar por cima. Então Paulo está ensinando ao seu filho na fé, a este obreiro novo, que ele não deveria se intimidar e se fortalecer na graça do Senhor Jesus Cristo, sempre lembrando, como nós conhecemos, graça, favor e merecido. Então eu não mereci estar aqui, irmão, muito menos ser um pastor. Eu mereci o inferno, ou eu mereço o inferno, mas a graça de Cristo me alcançou, como a graça de Cristo te alcançou. Então, uma coisa que eu aprendi quando comecei lá há 32 anos atrás no ministério: eu não sou nada, não sou mais importante numa igreja, não sou importante porque tenho um título. O importante aqui é o dono da obra, é o noivo da igreja, é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Então, se a gente colocar isso na nossa mente, nós não vamos permitir que o orgulho entre em nossos corações e venha derrubar a nossa caminhada, como muitos começaram e caíram. Então, meus irmãos, obreiros são servos escolhidos segundo o critério da palavra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos de um obreiro aprovado para o serviço na casa de Deus é que ele tem que ter critério quando escolhe esse obreiro. E os critérios é segundo a palavra de Deus. Como eu falei, o meu tema é um tema geral, eu não vou adentrar muito, senão também eu vou estar falando das outras palestras. Também, meus irmãos, esse obreiro, além de escolhido segundo o critério da palavra de Deus, ele é consagrado pelo ministério da igreja. Então nós temos que entender o seguinte: Deus vai usar homens para consagrar homens. Eu fui consagrado porque um pastor, conduzido e dirigido por Deus, me escolheu, me separou, e assim eu fui consagrado. Por quê? Porque tem irmãos que às vezes falam assim: não, quem me chamou foi Jesus. Sim, meu irmão, quem te chamou foi Jesus, mas alguém foi usado para te chamar, alguém foi usado para te separar.
E uma coisa muito importante: nunca esqueça essa pessoa que te separou. Nunca dê as costas para essa pessoa que te separou. Seja sempre grato a ela por ela ter separado você ao santo ministério. Então, também, mediante prévia aprovação do mesmo. Não adianta eu chamar um obreiro para uma obra e ele não desejar fazer aquilo, e ele não quer fazer. Irmãos, colocar uma pessoa que não quer fazer algo, não vai dar certo. Então também tem que haver essa simbiose entre o critério da palavra, a consagração de imposição de mãos no ministério e o desejo da pessoa de realizar esta obra. Então aqui eu já chamei alguns irmãos para a obra aqui da igreja, para o ministério, mas perguntei-lhes antes: vocês aceitam o convite? Vocês desejam fazer a obra? Sim, amém. Então houve uma concordância. Então, meus irmãos, eu queria falar a respeito do obreiro aprovado. Isaías, capítulo de número 6, é uma passagem bem conhecida. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o obreiro aprovado para o serviço, ele deve apresentar-se a Deus. Como eu falei, tem que haver um desejo no seu coração de fazer a obra do Senhor. Tem que ter no seu coração a vontade de realizar, a vontade de se colocar diante da presença de Deus. Então o obreiro aprovado, a primeira coisa, ele deve apresentar-se diante de Deus. Se nós pegarmos o Gênesis capítulo 5, verso 22, que fala de Enoque que andou com Deus, o obreiro ou a obreira, eles têm que ter isso em mente: andar com Deus. Como eu li aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1, fortificar nessa graça. Então é importante do obreiro ter intimidade com Deus. É bom o obreiro ter experiência com Deus, e não viver de experiência dos outros, mas ele próprio ter a sua experiência com Deus, porque essas experiências que ele vai ter com Deus, mais à frente ele vai repassar isso como ensino para os demais obreiros. Então o obreiro aprovado, a primeira coisa, ele deve apresentar-se, deve falar para Deus. Se ele quer realizar, ele tem que falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se alguém tem que se fazer, se alguém tem que ser enviado, eis-me aqui. Claro que isso, meus irmãos, é feito pela oração. A apresentação a Deus, ela é muito importante. Uma coisa também importante, meus irmãos, que parece que não existe, mas existe, está lá em João capítulo 3, versículo 5, a respeito do obreiro aprovado para o serviço. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que quer dizer isso, pastor? O obreiro tem que ser convertido, e não convencido. Ué, pastor, mas como é que pode o obreiro chegar nessa condição de obreiro e não ser convertido? Tem muitos que são assim, meus irmãos. Se não fosse assim, nós não teríamos os relatos da Bíblia de pessoas que depois se levantaram contra a própria palavra. Por quê? Porque não eram convertidos, eram convencidos, ou por alguma forma conseguiram chegar. Vamos dar um exemplo aqui bem importante a respeito da importância do obreiro ser convertido, e falando daqueles que não assim são convertidos. Está lá em Lucas capítulo 22, Lucas 22, o verso 48, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem. Um obreiro não convertido, meus irmãos, é um perigo para a obra de Deus. Ele vai trair a obra de Deus.
ele vai trair você que está do lado dele. Ele vai te entregar como Judas entregou Jesus, porque o propósito dele não é a obra de Deus. O propósito dele é a vida dele, é conquistar na vida secular como Judas, né? Assim entendemos pelo seu pensamento. O que ele falou? Eu ganho esse dinheiro, compro lá a terra que eu tenho que comprar, eles vão ver que Jesus é inocente, vão soltar Jesus, eu fico bem com os sacerdotes e fico bem também com Jesus. Só que não deu certo isso. O erro de Judas entregou Jesus. Então, o perigo de um obreiro ou de uma obreira não convertida é isso: é ele trair a obra de Deus. Também lá em 2 Timóteo, também vamos ver também outros também, que não eram convertidos, mas estavam enganando, e aí depois acabaram abandonando e desistindo do santo ministério. Lá no verso 2 Timóteo capítulo 2, que diz assim, verso 17 e 18: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. O obreiro não convertido, ele vai arrastar alguns com eles. E quando que você vê que o obreiro é convertido, irmão? Quando ele divide uma igreja. Obreiro que divide a igreja não é obreiro, não é ovelha, é lobo. Por quê? Aqui o pastor presidente, o dia que eu não concordar com ele, eu vou chegar perto dele, falar com ele pessoalmente, eu vou seguir minha vida, sem passar para ninguém da igreja, porque eu fui chamado, não foi para dividir, eu fui chamado para unir, eu fui chamado para somar, para multiplicar. E o que nós vemos hoje é um monte de obreiros chegando em igreja, olhando para os irmãos e vendo os irmãos como se fosse uma nota de euro, pensando no dinheiro, pensando que a maneira linda dele pregar, a maneira bela dele falar, o seu português refinado, o seu conhecimento teológico puro, ou até aquela impressão que tem de ser uma pessoa avivada. Essa pessoa, quando não é convertida, meu irmão, o desejo dele é arrastar pessoas com ele. E quantas pessoas nós temos visto fazer isso? Obreiros dividindo igreja, lideranças dividindo departamento. Você é um obreiro aprovado para a obra de Deus. O obreiro aprovado, ele sofre por amor à obra, ele padece por amor à obra. Vou contar aqui um testemunho rápido da minha pessoa. Eu dirigi uma igreja no Brasil, e quando um pastor presidente, num culto de doutrina, apareceu com um pastor de uma congregação minha, eu falei para os irmãos do meu lado, eu falei, perdi a igreja. Eu não, por quê? Tem um pastor do nosso campo com um pastor presidente aqui, perdi a igreja. Aí, nota semana, o pastor presidente, que ofereceu mundos e fundos para esse homem, estou falando aqui para obreiros e palitos, isso acontece, porque ele pensava que tinha dinheiro à igreja, só que não tinha dinheiro à igreja. E aí ele me tirou de frente da igreja, e a igreja fez um abaixo assinado, até os vizinhos que não eram crentes assinaram para mim não sair da igreja. Eu agradeci aos irmãos, agradeci aos vizinhos, falei, rasga esse abaixo assinado, ele é o presidente, ele está me tirando e eu vou sair, e vocês permanecem no lugar que você está. E assim eu fiz. Então eu posso falar daquilo que estou ensinando, porque vivi isso. E não foi uma vez, não, irmão, foi 7 vezes que eu passei por isso. 7 vezes eu passei por uma situação dessa, e nas 7 vezes nunca dividi igreja, sempre mantive todo mundo junto e unido. Então o obreiro que não é convertido, esse obreiro nunca vai ser aprovado, como esse Himeneu aqui, esse Fileto que, como diz aqui Paulo, eles perverteram a fé. E o pior, meus irmãos, que está aqui falando, a fé de alguns, aí eles pervertem a fé daqueles que não têm conhecimento, daqueles que não entendem. Como diz Jesus em Mateus capítulo 15, verso 14,
são condutores cegos, que estão levando pessoas a tropeçar. Então, você que é um obreiro aprovado, nunca divida trabalho nenhum. Se você não está concordando, faça como fez Paulo e Barnabé, vá um para cada lado. Às vezes, para trabalhar junto não dá, mas nós vamos para o céu junto. Como eu sempre falo aqui na congregação, no campo das ideias há divergência e é saudável, agora nunca no campo do coração. Quando desce para o coração, então o obreiro aprovado, ele tem que se apresentar a Deus e ele tem que ser convertido. O obreiro aprovado tem que ter uma vida de oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que quando você orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, que em secreto vai te ouvir. O obreiro tem que ter um lugar para ele, seja na casa dele, seja onde for, ele tem que ter aquele lugarzinho especial, que ele vai dobrar ali o joelho dele, vai deixar as marcas ali do joelho, para falar com Deus. Obreiro que não ora, meu irmão, eu não sei como ele está sendo guiado na obra de Deus. Obreiro que não ora não tem intimidade. Obreiro que não ora não tem direção. Então, meus irmãos, o obreiro aprovado é necessário que ele tenha uma vida de oração, para que ele seja o exemplo para aqueles a qual ele está comandando, ou pastoreando, ou liderando. Outra coisa importante de um obreiro aprovado, está lá em Marcos, capítulo 10, verso 44 e 45, o próprio Jesus nos ensina a respeito de como ser um obreiro aprovado. Diz assim: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Entendeu esse versículo, irmão? Entendeu, obreiro? Tu quer ser o primeiro? Então prepara para limpar o banheiro da igreja primeiro. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Irmãos, aqui não é um mundo não, irmãos, que você, quando tem uma certa posição social ou um certo conhecimento na área secular, e você chega no local e fica todo mundo te colocando lá em cima. Não, aqui é o contrário. Aqui, quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Quanto mais você sobe, mais você tem que servir. Eu sou pastor aqui do Oliveira do Bairro, estou pastor, mas eu não estou aqui para ser servido. Pelo contrário, eu estou aqui para servir os irmãos. Então o obreiro aprovado, ele tem que ter isso na mente. E agora, meus irmãos, isso aqui é muito importante. E aí me dirijo mais ainda aos diáconos, diaconisas, auxiliares de escala, que tem essa função hoje nas igrejas, porque aquela função antiga de cuidar das viúvas e dos órfãos, hoje já não tem muito esse trabalho para o diaconato. Mas o diaconato ele está na igreja para quê? Para manter a igreja, para manter a limpeza da igreja, para manter a manutenção da igreja, para estar auxiliando o pastor durante os cultos. Isso tanto diácono para diaconisa, obreiro para obreiro. Você está aqui, foi chamado para servir. Por que eu falo isso? Porque tem muitos que já querem pregar. Eu não sei no tempo aqui dos irmãos, mas no meu tempo, irmão, o diácono não entrava ali na igreja. Chegava na porta eu ficava de porteiro, ou banheiro, ou estacionamento. Pregar como diácono na igreja que eu pertencia, nem o presbítero pregava. Então hoje as pessoas querem chegar lá sem antes servir. Sirva, seja servo. Jesus está vendo o teu trabalho. Quando você está lá fazendo algum trabalho na igreja, de limpar um banheiro, de varrer o chão, seja lá o que for, que ninguém está vendo, mas o teu pai está vendo, e ele vai te exaltar.
Então você foi chamado, obreiro, para ser aprovado, tu tem que primeiro servir, tu tem que ser servo. Exemplo de Jesus, ser servo, não ser servido. Esse é o chamado do obreiro. Outra coisa também que um obreiro aprovado para o serviço tem que passar. O próprio Jesus nos dá um ensinamento, porque ele passou por isso. Ele passa por teste, meus irmãos. O obreiro tem que passar por teste. E aí, meus irmãos, hoje em dia não pode fazer mais isso, né, pastor Ricardo? Testar o obreiro, senão o obreiro fica triste. Mas no nosso tempo a gente era testado pelos pastores, né, para ver se a gente estava mesmo na bênção. Mateus 4:1 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Antes dele começar o ministério, vamos assim entender, Jesus como homem foi testado. Então, antes de você pensar em subir mais degraus no ministério, lembre-se, tu vai ser testado. Pode acontecer de eu testar alguém aqui, pode acontecer do pastor Ricardo testar, porque isso era um costume dos tempos antigos, em que antes de consagrar você, o pastor testava para você, para ver se você era uma pessoa paciente, se você era uma pessoa tranquila, para depois você ser consagrado. Então são testes que você passa. Por exemplo, a parábola dos talentos, Mateus 25, do verso 14 a 18, é um teste. O Senhor coloca na mão de cada um daqueles homens, coloca ali talentos, e ele vai embora. E tem um que faz com o talento? Enterra. Não passou no teste. É um servo mau, é um servo que não granjeou, é um servo que não trabalhou para poder ganhar mais com o talento a qual foi assim recebido. E aí ele foi reprovado pelo seu Senhor. Então você, obreiro, tenha isso em mente. Você tem um talento, e o talento que você tem eu não tenho, porque você é único. Eu preguei isso aqui de manhã na igreja. A forma que você foi feita, Deus jogou fora. Não existe dor de você, e você é muito importante na obra de Deus. E você pode pensar, não, eu não tenho muito, não tenho o que fazer. Você tem um talento, e você precisa, como um obreiro aprovado, granjear esse talento, sabendo que esse talento que você recebeu, você vai ter que passar por testes. Vou pegar aqui um exemplo aqui, presbítero Carlos, quando eu indiquei o presbitério, o pastor Ricardo, assim também orando, confirmou, falei para ele, prepara teu ombro, porque vai vir para você lá na frente provação. Ele é testemunha que veio. É teste, meu irmão. Tu tem que ser testado. Jesus faz isso conosco. Então o obreiro aprovado para a obra, ele precisa ser testado, para ver se ele está pronto para o ministério. Um exemplo, João Marcos, quando foi para a obra missionária com Barnabé e com Paulo, por ele ser um jovem na época, ele desistiu, ele retornou, e isso trouxe uma contenda entre Paulo e Barnabé. Paulo não queria mais João Marcos. É como assim dissesse, não, esse obreiro não serve. Mas porque ainda era novo, ainda não estava maduro para aquela obra. Mas quando Paulo está preso, Paulo faz menção de João Marcos. Porque chegou notícias ao ouvido de Paulo a respeito da obra que João Marcos estava realizando, e eram boas obras. Então Paulo fala, lembra de João Marcos. Então, muitas das vezes você não vai estar pronto agora para fazer algo. Por isso, não pule degrau na sua vida, obreiro. Não queira logo chegar lá ao pastorado correndo, mas vai degrau por degrau, vai aprendendo em cada fase do ministério, porque isso tudo vai te fortalecer lá na frente. Também o obreiro aprovado, ele precisa ser obediente. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 22, Deus falou para Noé, e diz a Bíblia que Noé fez tudo como Deus mandou. Filipenses capítulo 2, versículo 8,
Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então o obreiro aprovado, ele tem que ser uma pessoa obediente. E obediente a quem? Hebreus 13, 17. Seja obediente aos vossos pastores. Se eu não sou obediente, não respeito o pastor Ricardo, como é que eu vou querer que a igreja me respeite e me obedeça? É um princípio, meus irmãos. É um princípio. Então tem pessoas que não querem obedecer. É como Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, daquelas facções que existia de Pedro, de Apolo e do próprio Paulo. Tinha aquele grupo que se falava que era de Jesus, que esse grupo, ele achava que ninguém mandava neles, que não havia autoridade para mandar eles, que não havia pastor que mandasse neles. Não, irmãos, o obreiro aprovado, ele é obediente. Se ele aceitou, como eu falei no início, ele concordou com aquela chamada, com aquela escolha, com aquela separação, com aquela obra para fazer, a partir daquele momento ele não deve ficar questionando, não. Ele tem que fazer, ele tem que obedecer. Porque se isso não acontecer, vai trazer o quê? Um grande problema para a obra de Deus. Então a obediência é algo muito importante para que você seja um obreiro aprovado na obra do Senhor. Então, meus irmãos, toma cuidado. Por quê? Porque eu já tive numa igreja de um pastor amigo meu, em que uma irmã foi lá pregar, e a irmã, quando foi começar a sua pregação, a primeira coisa que ela falou: ó, meus irmãos, aqui não tem pastor, aqui não tem ninguém, aqui é eu e Jesus. Aí o pastor amigo meu levantou, pegou o microfone: a senhora senta, porque na sua igreja pode não ter pastor, mas aqui tem pastor, a senhora não vai pregar, senta para ouvir. Então, meus irmãos, uma pessoa desobediente, uma pessoa que não tem noção. As autoridades são constituídas, no caso eu falo autoridade eclesiástica, para que haja o que? Uma organização do corpo de Cristo. Então, obreiro, você é consagrado para trabalhar e não para dar trabalho. Você é consagrado para trabalhar e não para dar trabalho. Então isso é importante. A obediência faz parte do obreiro aprovado para a obra. Outra coisa também, o obreiro aprovado, meus irmãos, ele não deve se envergonhar do evangelho. Paulo fala isso a Timóteo, porque Paulo estava preso, e Paulo fala para Timóteo: não se envergonhe por causa das minhas cadeias, não, porque as pessoas deveriam falar para Timóteo: ah, cadê o teu líder? Cadê aquele que estava contigo? Está lá preso, é um malfeitor. Assim como o próprio Jesus, quando é preso e crucificado, as pessoas o apontavam, o acusavam. Então, você não deve se envergonhar, porque, por incrível que pareça, tem obreiro que tem vergonha do evangelho. Como assim, pastor? Numa evangelização você vê isso, quando o obreiro tem vergonha ou não. Quando você, que aqui não dá para fazer, e você vai no trabalho dele e ninguém sabe que ele é um cristão. Ou você vai na vizinhança e ninguém sabe porque ele anda com a Bíblia escondida, ele não coloca o terno como é de costume nosso da Assembleia de Deus, ele faz tudo para se esconder, para não mostrar quem ele é. Ele tem vergonha de falar de Jesus, ele tem vergonha de dizer quem ele é, que ele é um salvo, que ele é um remido, que ele é um lavado pelo sangue de Cristo. Ele tem vergonha de entregar para uma pessoa um folheto e ter aquela convicção de falar para a pessoa: olha, Jesus te salva e te liberta. Se a pessoa não quiser, problema dela, mas ele não tem essa vergonha. Mas tem obreiro que tem vergonha, tem obreiro que se esconde, meus irmãos, tem obreiro que não consegue, tem obreiro que no púlpito da igreja é um leão, mas lá fora é um gatinho, porque ele tem vergonha de dizer que é um crente, ou às vezes ele tem vergonha de dizer que é um obreiro na casa de Deus. Então,
O obreiro aprovado, ele não deve nunca se envergonhar. Nunca se envergonhe. Porque da onde o Senhor nos tirou e aonde Ele nos colocou, dinheiro nenhum desse mundo paga. Olha, meus irmãos, que a população mundial está aí 8 bilhões. E dentre esses 8 bilhões de habitantes, Jesus escolheu você para fazer a sua obra. Olha como você é importante. E você acha que não é ninguém? No meio da sua família. Olha quantas pessoas não são crentes como você é. E Jesus te fez um crente, e mais do que crente, te colocou numa posição, numa liderança, te colocou como obreiro, e você tem que se orgulhar por isso e defender o Evangelho de Cristo. Doa quem doer, porque você foi escolhido, foi separado entre meio à multidão. Foi como Deus falou para Davi, depois que ele pecou: Davi, eu te tirei lá de trás das malhadas, ninguém te conhecia, Davi, eu te coloquei como rei, eu te honrei, Davi. O Deus honrando o homem, Deus está honrando a sua vida, Deus está honrando a sua história. Você não é ninguém, você é um servo de Deus, um obreiro da casa do Senhor, chamado para fazer esta linda obra na casa de Deus. Por isso se alegre, venha para a casa de Deus alegre. Poxa, eu vou, porque eu sou obreiro, eu sou uma obreira, eu tenho uma função naquela obra. Ter prazer, meus irmãos, de servir, de estar fazendo esta linda obra. E agora, meus irmãos, como o próprio texto que nós lemos diz, o obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra da verdade. Em algumas traduções inglesas, fala aquele que estuda bem a palavra. Alguns teólogos não aceitam essa tradução de estudar, mas dizem que é a respeito de ter um conhecimento da palavra. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa ferramenta. Então, para nós anunciar Jesus Cristo àqueles que estão lá fora, necessário se faz nós termos o conhecimento daquilo que nós estamos pregando. Porque você pode pregar para um testemunho de Jeová, que tem um conhecimento um pouco da Bíblia. Você pode encontrar a igreja de Jesus dos Santos Últimos Dias, que são os mormons, que tem um pouco de conhecimento. Você pode encontrar até um judeu mesmo, que tem um conhecimento profundo, aqui no caso do Antigo Testamento. Você pode encontrar um muçulmano. Então, se você não tiver um conhecimento da Bíblia, vai ser difícil você pregar para essas pessoas. Paulo está falando a Timóteo, para que Timóteo soubesse manejar bem a palavra, ou seja, ter o conhecimento da palavra. Por quê? Porque as heresias estavam adentrando no meio da igreja, as heresias estavam invadindo a igreja, estavam desviando muitas pessoas, e você, como obreiro, você tem que manejar bem esta palavra, para você, com esse conhecimento da palavra, poder ser um escudo para essas heresias não entrar. Porque quantas heresias já entrou no nosso meio, meus irmãos? Quantas coisas já aconteceu? Já vi igrejas de pessoas latindo, dizendo que era unção do cachorro. Igrejas que eu estou falando que eu vi, não estou falando que eu ouvi. Igreja que as pessoas tinham unção da águia, e abria os braços, saía grunhindo no meio da igreja. O outro com a unção do leão, ficava rugindo no meio da igreja. E eu perguntava: o que é isso? Não, isso é a unção do leão, isso é a unção da águia, isso é a unção de não sei o que, a unção de não sei o que lá. E eu dizia para mim: isso aí é maluquice, isso aí é doideira, porque isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. A unção do riso, fica todo mundo rindo, né? E no culto, rindo de cair no chão. Que unção é essa, meu irmão? A verdadeira unção que você e eu, nós recebemos, é a unção de pregar o Evangelho, de expulsar demônio, de orar pelos enfermos, enfermos ser curados, de pregar a palavra com verdade.
E por isso eu tenho que manejar, eu tenho que conhecer a palavra. Meus irmãos, não precisa ter um conhecimento profundo teológico, não. Precisa você conhecer um pouco da palavra, conhecer de Jesus, conhecer da salvação, conhecer a respeito da sua fé, conhecer a respeito daquilo que Jesus deixou. Se isso você tiver o conhecimento, isso basta. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala para aquelas pessoas que ele não foi pregar o evangelho por palavra de sabedoria. Paulo poderia muito bem pregar com sabedoria. Paulo era um filósofo, Paulo era um catedrático nas escrituras, conhecedor de um conhecimento secular tremendo, mas o que ele falou? Eu vim pregar o poder de Deus, eu vim pregar a cruz, é a cruz que eu vim pregar. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Não precisa você ser um PhD em teologia, não precisa você ser um doutor de divindade em teologia, não. Precisa você conhecer a Jesus, conhecer um pouco da palavra, saber manejar a palavra, saber tratar a palavra, buscar no profundo da palavra. Se isso você fizer, você vai ser um obreiro aprovado para a obra de Deus. Porque o Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Que a palavra ela é lâmpada e luz. Segundo alguns diz que os peregrinos, quando caminhavam à noite, botavam a lanterna na frente para não cair no buraco. E o salmista, observando isso, ele disse: olha, essa luz é para quê? Para iluminar o caminho. É lâmpada para os meus pés, para não tropeçar. Então isso tem que ser a palavra de Deus. Ela vai iluminando, ela vai abrindo, ela vai tirando, vai mostrando onde tem buraco, onde tem barreira, onde tem obstáculo. E assim a palavra vai nos guiando para que nós possamos estar caminhando na direção da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando nós, irmãos, somos um obreiro aprovado de tudo isso aqui que eu falei, conhecedor da palavra, tendo o entendimento da palavra, tendo a palavra como lâmpada, como luz e como um farol, nós vamos evitar, como diz Paulo aqui, que o pastor Ricardo leu, nós vamos evitar falatórios, nós vamos evitar contendas, nós vamos evitar problemas para as nossas vidas. Então o obreiro aprovado, meus irmãos, e eu encerro aqui. O obreiro aprovado, ele tem que ter essas características. Se está faltando alguma característica dessa na sua vida, de obreiro ou de obreira, procura trabalhar na sua vida. Não fica triste nem desanimado por às vezes não ter uma dessas características. Não, isso é bom, por isso que é bom o estudo, por isso que é bom o ensino. Por quê? Porque eu vejo uma fragilidade na minha vida de obreiro. Eu vejo que eu preciso melhorar naquele meu problema, naquela minha dificuldade, que eu preciso trabalhar aquilo para que eu possa ser aprovado por Deus, para que eu possa ser aprovado para a obra de Deus. Então, quando eu sirvo, quando eu sou obediente, quando eu trago comigo o amor, que é das coisas mais importantes, quando eu passo pelos testes que são colocados diante de mim, eu estou progredindo e estou sendo aprovado a cada dia. E quando, meus irmãos, quando você chega na aprovação total, quando Jesus falar: meu servo, tu foste fiel no pouco, agora vem, porque no muito te colocarei. Cessou aqui a tua obra, você fez o que tinha que ter feito, agora vem cá, vem descansar, vem para perto de mim. Aí quando você chega lá, como diz Paulo, você recebe aquela coroa que está preparada, você recebe toda aquela glória da presença de Cristo. Aí você vai lembrar e vai dizer: eu fui um obreiro aprovado na obra de Deus. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Deus ajude a cada obreiro, a cada obreira. Sempre lembrando, não é fácil essa função, não é fácil estar à frente, quer de igreja, quer de uma liderança, mas uma coisa eu digo: vale a pena fazer a obra de Deus.
Então Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Ricardo.